Feedback é, sem dúvida, uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de pessoas. Um líder, mais do que apenas saber dar um feedback bem dado, ele precisa criar uma cultura de feedback com a sua equipe, de forma que todos se sintam encorajados em receber e dar feedback de forma livre e natural para qualquer pessoa dentro da organização. Mas o primeiro passo para construir uma cultura de feedback é identificar e superar qualquer crença limitante sobre o tema. Por exemplo, se uma pessoa acredita que feedback é crítica ou julgamento, que o seu comentário poderá comprometer o relacionamento com o outro ou lhe traga algum tipo de consequência indesejada, naturalmente ela não se sentirá nem um pouco à vontade para receber, muito menos para dar feedback. Mas se a pessoa ela passa a acreditar que o comentário do outro, independentemente da forma que venha, represente uma oportunidade de tomada de consciência sobre os seus próprios comportamentos e as suas consequências indesejadas, que o comentário é uma oportunidade de crescer e aprender, então eu passo a encarar o feedback como algo oportuno, benéfico e até como um ato de generosidade de quem dá. Veja que o primeiro passo é mudar a mentalidade sobre a prática e passar a reconhecer o feedback como algo valoroso para o desenvolvimento. Quando isso acontece, entendemos que não existe feedback negativo. Todo feedback, mesmo os corretivos, no final das contas, ele é um feedback positivo e construtivo. Vou apresentar aqui 8 dicas sobre feedback. 4 delas serão como receber feedback e mais 4 sobre como dar um feedback bem dado. Então vamos começar com como receber. Primeira dica, peça mais feedbacks. Ao pedir feedback para os seus gestores, pares, subordinados e até clientes, você envia uma mensagem para os outros de que busca por melhoria contínua e tem receptividade para receber feedbacks. Essa conduta tende a gerar uma referência positiva sobre você e fortalece a confiança entre vocês. E a tendência é que as pessoas se sintam igualmente abertas e receptivas em receber um feedback de você, pois a sua atitude será reconhecida como um exemplo para elas. Segunda dica, escute com atenção, independentemente da forma que vem o feedback. Não se defenda, não se justifique, não interrompa, deixe a pessoa falar. Considere a percepção e a opinião do outro com respeito e paciência, mesmo que você não concorde 100% com as suas observações. Terceira dica, ajude a pessoa a te dar um feedback melhor. Isso mesmo, você poderá ajudar o outro a ser mais assertivo com você. Muitas vezes a pessoa não domina uma técnica de feedback e o seu discurso pode vir repleto de julgamentos e opiniões. Então, como é que eu posso ajudar a pessoa a ser mais clara para que eu tire proveito daquele feedback? Use perguntas para clarificar o que a pessoa quer dizer. Perguntando sobre evidências, exemplos e ações que você fez, encorajando a pessoa a ser mais específica. Por exemplo, se uma pessoa me diz: Carlos, você estava muito distraído na reunião de ontem à tarde, eu talvez interprete essa afirmativa como um julgamento, né? Distraído é um julgamento. Isso não quer dizer nada para mim. Então eu poderia perguntar para ela: o que eu fiz exatamente que te fez perceber que eu estava distraído? E talvez a pessoa me diga: olha, Carlos, enquanto eu apresentava as minhas ideias, eu percebi que você olhou o celular pelo menos umas 4 vezes. Veja que eu ajudei o meu colega a ser mais específico e isso também me ajudou a identificar a ação que eu preciso corrigir. Quarta dica, mantenha o autocontrole emocional. Como nós não temos garantias de que o outro nos dará um feedback sem julgamentos, com um discurso bem elaborado, apontando os meus comportamentos disfuncionais, é natural que quando não estamos bem aculturados sobre o valor do feedback, possamos nos ofender, ficar irritados e até com raiva. Isso pode gerar uma reação de defensiva e até agressão com outra pessoa. Portanto, respire e controle bem as suas emoções. E por fim, sempre agradeça o feedback do outro, independente da forma que venha. Pois ao entender que o maior beneficiado ao receber um feedback é você mesmo, sua atitude será sempre de gratidão e de não reatividade. Agora vamos entender como dar um feedback bem dado. E eu quero apresentar aqui mais 4 dicas.
A primeira dica é distinguir o fato da opinião. Essa é a maior dificuldade da maioria das pessoas. O feedback ele deve ser específico, descrever um fato, um comportamento, uma ação que o outro fez. Se eu digo, João, você é distraído, relaxado, descuidado, agressivo, eu estou julgando e manifestando uma opinião sobre João. E se o João não tiver um bom entendimento sobre o valor do feedback, ele poderá se sentir ofendido e vai reagir. Agora, se eu digo, João, você olhou o celular 3 vezes na reunião, entregou o relatório com erros de português, ou gritou com a Marina na reunião, então eu estou descrevendo um fato, uma ação que o João fez. Isso vai ajudar o João a ter mais clareza sobre o comportamento que ele precisa corrigir. Segunda dica para dar um feedback é usar um discurso de feedback. Isso ajudará muito na sua assertividade e efetividade, além de facilitar o entendimento de quem recebe. Inspirado no modelo SCI do Center for Creative Leadership, eu adaptei o modelo SCI para SAIA, que é um acrônimo de situação, ação, impacto e acordo. Veja um exemplo de feedback corretivo utilizando o SAIA. João, na reunião de ontem, situação. Você olhou o celular 4 vezes. Ação. Me deu a impressão de que estava distraído, deixando o cliente irritado. Impacto. O que você pode fazer para evitar esse tipo de situação? E aí faço uma pergunta sugerindo o acordo. Veja que o acordo é realizado sempre no formato de uma pergunta, encorajando o João a refletir e solucionar o comportamento com mais autonomia. Outro exemplo. Maria, durante a semana passada, situação. Perceber que você chegou todos os dias cerca de 20 minutos atrasada. Ação de Maria. Gerando desconforto na equipe e atraso em algumas entregas. Impacto. Você quer conversar sobre isso? Tem algo acontecendo que eu deveria saber? Posso contar com o seu comprometimento para que os atrasos não mais aconteçam? Acordo. Particularmente, eu gosto de incluir a pergunta, pois além de promover maior reflexão da pessoa e estimular a solução por parte dela, a pergunta traz mais leveza e gentileza no discurso. Isso ajuda a minimizar qualquer reatividade ou resistência de quem recebe o meu feedback. Você também pode usar o mesmo modelo para um feedback de reforço. Por exemplo, João, na reunião de ontem, situação, você sugeriu uma reformulação do processo XYZ, ação, e a equipe ficou muito entusiasmada com a sua ideia. Parabéns, esse é o impacto. Continue dando boas ideias e sugestões e faça esse acordo com o João. Veja que aqui não há necessidade de uma pergunta. Eu apenas encorajo o João a manter aquele comportamento positivo com a equipe, dando boas ideias. Terceira dica é preserve as emoções positivas, demonstrando carinho, gentileza e compaixão pela pessoa, principalmente quando der um feedback corretivo. Ao perceber que há respeito na relação, a pessoa vai fortalecer a confiança em você. Emoções positivas sempre encorajam mudanças construtivas nas pessoas. E a quarta e última dica é elogie sempre. O elogio tem o poder de encorajar a pessoa a sempre fazer o melhor. Mas cuidado, não entre naquela onda de que o feedback positivo ou de reforço, ele sempre deve ser dado em público. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa da sua equipe que fez um excelente trabalho e você vai fazer o elogio em público. Mas essa pessoa é extremamente tímida e não gosta de exposição. Possivelmente ela se sinta constrangida pela exposição e isso poderá retrair o seu desempenho, né, pela exposição. Então, dê o feedback de reforço em particular e peça autorização para a pessoa para que você faça o elogio em público. Assim ela vai se sentir mais respeitada e valorizada. Eu espero que essas dicas simples possam te ajudar a melhorar a sua capacidade, primeiro de receber e depois de dar feedbacks bem dados. E eu adoraria receber o teu feedback. Deixa aqui um comentário no vídeo e se gostou, compartilhe com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Eu desejo tudo de bom para você e até o próximo vídeo.